Olá, meu nome é Maísa e, como sempre, trouxe alguns dos lançamentos do mês de março que me chamaram a atenção. Recados rápidos, te convido a se inscrever no canal, peço a gentileza para curtir, compartilhar, fazer comentários, ativar o sininho de notificação, me seguir nas outras redes sociais, principalmente Instagram, e ir lá pelo Scooby, todos os links sempre ficam aqui na caixa de descrição, e te peço a gentileza para hypar o vídeo, uma nova funcionalidade do YouTube para ajudar os canais que estão em crescimento. Então, assim que você curtir, se estiver assistindo do celular, vai aparecer a opção de hypar. Bom, já virou tradição aqui no canal falar de alguns lançamentos do mês e eu sempre estou buscando aqueles que me chamam mais a atenção. Então, nessa lista a gente tem livros de ficção científica, suspense e mistério, romance e, claro, fantasia, não poderia deixar de aparecer por aqui. E, claro, como sempre, vou falando para vocês em ordem de lançamento. Então, no dia 6 de março, nós tivemos o relançamento de 3 obras do Kurt Vonnegut, pela editora Aleph. As Sereias de Titã, Cama de Gato e Galápagos, 3 livros de ficção científica. Eu li um livro do autor, Matadouro 5, e já dá para perceber o estilo de escrita dele, né? Ele tem um humor ácido, um sarcasmo, assim, e que vai cutucando ali sempre velhas feridas. Vale mencionar que eu acho que essas capas estão belíssimas. Então, em As Sereias de Titã, a gente vai encontrar o Malak, o homem mais rico do mundo, que recebe uma profecia, que diz que ele vai viajar pelo espaço e ter um filho. Além disso, a predição revela que ele vai enfrentar uma jornada espacial cheia de desventuras que envolvem lavagem cerebral, um exército marciano, uma amizade trágica e estranhas criaturas de Mercúrio. Sabendo de tudo isso, é possível mudar o caminho? Então, com o humor afiado do autor, ele vai justamente discorrer sobre a questão do livre-arbítrio e da moralidade. É uma história, é uma escrita. Bom, Matadouro 5 parece uma coisa muito bizarra, né? Uma história, assim, bem bizarra. E eu imagino que aqui vai pelo mesmo caminho. Depois tivemos o lançamento de Cama de Gato. Dr. Félix, um dos criadores da bomba atômica, é hoje um cientista recluso e o legado dele não é conhecido por todos. Um pesquisador resolve escrever um livro sobre o bombardeio de Hiroshima e começa a descobrir alguns segredos, entre eles o gelo 9, que é um produto químico letal capaz de congelar o planeta inteiro. Para descobrir a história completa, ele vai atrás de 3 filhos do cientista até uma ilha paradisíaca no Caribe, um lugar que é comandado por um ditador enlouquecido e guiado por uma religião controversa e perseguido. Então aqui nós temos uma divertida sátira do homem moderno e de suas loucuras. E por último, no dia 6 do Kurt Vonnegut, tivemos o lançamento de Galápagos. 1 milhão de anos atrás, em 1986, o Bahia de Darwin, o cruzeiro ambiental do século, está pronto para zarpar do porto de Guayaquil. A lista de convidados está cheia de celebridades, mas uma crise financeira global vai se instaurar e quase todos os passageiros decidem ficar em casa. Os que persistem e tentam a sorte em um Equador falido e perigoso não fazem ideia de que estão prestes a se tornar sobreviventes, presos nas Ilhas Galápagos e progenitores de uma nova espécie humana, corajosa e totalmente diferente. Então aqui a gente tem um vislumbre crítico sobre tudo que é trágico e decadente na humanidade. Bom, no dia 10, ontem, nós tivemos o lançamento de Irmãos de Palha, o livro 2, a continuação de O Boneco de Palha, do Pablo Zorzi, pela editora Astral Cultural. Eu li Boneco de Palha recentemente, eu adorei a história, achei, assim, incrível, o plot final é surpreendente e estou muito curiosa, inclusive já coloquei esse livro para leitura agora no mês de março, porque depois daquele final, bom, uma sementinha ficou ali jogada ao vento, eu não sei se o autor vai seguir essa semente que eu acho que eu vislumbrei, né? Nem sei se ela é de fato. Bom, 10 anos após os crimes do Homem de Palha, a cidadezinha do Gustavo, que é Riacho do Alce, que fica no Alasca, o Gustavo, ele é brasileiro, e ele mora no Alasca, é um detetive lá, é um policial. E aí nós temos novos assassinatos, que não são apenas um caso, mas um convite do passado para um jogo que ele jurou nunca mais jogar. Ele vai investigar, mas fantasmas o obrigam a desvendar a ameaça antes que o pesadelo consuma tudo outra vez.
Os suspeitos parecem tão culpados quanto inocentes e o Gustavo tem que encarar uma realidade. Seria o criminoso um imitador cruel ou algo mais sombrio que ele deixou escapar no passado? Essa sementinha que eu acredito que eu tenha vislumbrado, não sei. Então tá aí o lançamento, já tô com ele em mãos e já devo começar a leitura hoje mesmo, porque eu tô bem curiosa. Bom, e hoje nós tivemos o grande lançamento, assim, uma trilogia que é aguardada pelos fãs de fantasia, mesmo aqueles leitores que já leram, que estavam com sede, assim, de uma editora retomar essa história, porque nós temos mais livros na série e a esperança de que a editora Trama siga trazendo os livros do Brandon Sanderson. Então, o grande anúncio do dia foi o lançamento, a pré-venda da trilogia Mistborn. E, gente, chegou num capricho, com capa dura. Nossa, tá belíssimos. Os 3 livros vindo aí num box, muito caprichado, com o padrão de qualidade dos boxes da Nova Fronteira. E, além disso, tem um brinde para os primeiros que comprarem, que é belíssimo, um mapa de Luthadel em tecido, num tamanho bem grande. Então corram, se você é fã de fantasia, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer o Brandon Sanderson, Mistborn certamente pode ser uma porta de entrada. Eu comecei, na verdade, por Elantris, mas até então é um livro único. Depois, na sequência, eu acabei pegando Mistborn. E assim, foi quando eu me encantei de vez pela escrita do Sanderson. Então tá aí. Hoje foi lançada a pré-venda. O Sanderson, ele é um dos autores mais conceituados, mais admirados, que mais rendem vendas, porque as histórias dele são muito incríveis. E aqui nós temos uma série, uma história que se atreve a subverter a lógica e desafia os leitores com perguntas aparentemente simples, como: o que acontece se o herói da profecia falhar? Que tipo de mundo surge quando o Senhor das Trevas, quando o vilão está no comando? As respostas você vai encontrar então na trilogia. Os livros são Mistborn, O Poço da Ascensão e O Herói das Eras. Eu já li essa trilogia, vou ler de novo, vai ter leitura coletiva no Fantasticai. Estamos só esperando assim, o momento de estar com esses livros em mãos, porque eu tô doida para voltar. Como eu li bem no início ali do que a gente vislumbrava que era Cosmere, eu deixei passar um monte de coisa, então vai ser muito bom voltar e pegar aqueles easter eggs que os fãs do Sanderson adoram perseguir aí pela Cosmere. E vale mencionar isso também, sabe? Você não precisa ler todos os livros do Sanderson, mas é porque vira uma brincadeira entre os fãs de encontrar esses easter eggs. Não é que as histórias dependam das outras, por isso que você pode começar por qualquer lugar da Cosmere. É só que a partir do momento que você vai lendo, vai ampliando, você pega um easter egg aqui, uma menção de um personagem que de repente está em outra história, mas que não é impeditivo para você começar por qualquer lugar. Então, se não começou, fica a dica, Mistborn acabou de ter sua pré-venda lançada aí pra gente. No dia 13, Romance, no Fundo é Amor, da Ellie Hazelwood, pela editora Arqueiro. Dizem que esse livro é o com mais cenas de hot da autora. Eu gosto muito da escrita dela. Eu não gosto muito desse excesso de cenas hot, mas, de qualquer maneira, vou ler porque eu realmente gosto muito da escrita da Ellie. Bom, Scarlett é uma dedicada atleta de saltos ornamentais, estudante de medicina. Ela vive uma vida focada e sem espaço para relacionamentos. Também teremos o Lucas, que é campeão mundial de natação, garoto de ouro da equipe universitária, disciplinado e determinado a manter seu sucesso. Apesar de aparentemente não terem nada em comum, um segredo revelado os aproxima e eles fazem um acordo, um relacionamento casual para aliviar o estresse pré-Olimpíadas. Claro que a gente sabe que esse relacionamento casual vai acabar crescendo. A Scarlett percebe que está se apaixonando, mas tem esse segredo aí que acabou aproximando os dois e que talvez possa atrapalhar de alguma maneira essa relação. É mais uma história que eu vou ler com certeza. Arqueiro também vai lançar A Enchente, que é o primeiro livro de uma série que é Blackwater. E dizem que é uma série assim super famosa lá fora. Tá chegando com um tamanho de livro diferenciado, capas belíssimas. Eu acho que na primeira capa a gente já tem o segundo em pré-venda.
O segundo livro deve ser lançado em abril. Se não me engano, é quase que um por mês. Eles vão lançar os 6 livros esse ano. E é um livro de fantasia que tem uma pegada de terrorzinho, pelo menos foi o que eu entendi. Quando as águas do rio Blackwater inundam a cidadezinha de Perdido, no Alabama, a poderosa família Cascade luta para salvar sua fortuna em meio ao caos, liderado pela matriarca Mary Love e seu filho Oscar. Eles só não contavam com a aparição de Eleanor, uma mulher misteriosa que aos poucos se infiltra ali no seio da família dos Cascades. Mas por trás de sua fachada encantadora esconde-se algo perturbador que mudará o destino deles para sempre. Vou ler com certeza porque eu fiquei bem curiosa, apesar de ser medrosa, mas eu acho que o terror aqui talvez não seja tão intenso assim. Vamos ver. E o outro lançamento da Arqueiro é um romance que me chamou a atenção, que ele tem uma pegada de, sei lá, de fantasia, não sei, de ficção científica. A protagonista, que é a Clementine, ela ainda se recuperando do pior dia de sua vida, adota uma rotina rígida para evitar novos problemas. Trabalha incessantemente e evita riscos. Tudo parece sob controle até que ela encontra um homem na sua cozinha. Alguém gentil, charmoso e com amor por torta de limão. O problema, ele vive no passado, 7 anos atrás, enquanto Clementine está no futuro dele. Apesar da impossibilidade da situação, ela, que sempre acreditou em coisas impossíveis, se vê cada vez mais atraída por essa conexão única e desafiadora. Super curiosa por conta dessa impossibilidade temporal. O que será que aconteceu que os dois estão ali se encontrando? Que buraco de minhoca é esse? Então, 7 anos entre nós, os 3 lançamentos da Arqueiro no dia 13. No dia 17, o primeiro livro de uma trilogia de fantasia pela Galera Record, Casa de Sal e Lágrimas, que é o volume da trilogia Irmãs de Sal. Anna Leigh, uma das 12 irmãs Talmas, vive em uma mansão melancólica após a morte de 4 das suas irmãs. Bom, segundo a lenda do povo do sal, criado pelo deus Pontus, os mortos devem ser devolvidos ao mar. Enquanto o povo murmura sobre uma maldição que assola a família Talmas, as irmãs tentam ignorar os rumores e se divertem em bailes de máscaras. No entanto, Anna Leigh começa a suspeitar que tem alguma coisa sinistra aí em relação à morte trágica das irmãs. Ela se apaixona por um rapaz misterioso e decide investigar os mistérios que cercam a família. Uma história envolvente de mistério, magia e amor em um mundo repleto de lendas e perigos. Fiquei super curiosa, quero fazer essa leitura também. Inclusive, comprei o livro na pré-venda. No dia 18, outro lançamento assim que eu quero ler com toda certeza, porque eu adoro essa série, essa grande série agora de Jogos Vorazes, que é Amanhecer na Colheita, da Suzanne Collins. Então a Roku tá trazendo aí, no dia 18, no dia da colheita da 50ª edição dos Jogos Vorazes, o medo toma conta de Panem. Para marcar o massacre quaternário, o dobro de tributos vai ser selecionado. No Distrito 12, Haymitch tenta não pensar nas suas chances de ser sorteado, mas é claro que ele vai ser escolhido. Ele vai ser separado da família, da namorada, ele é enviado para a capital com uma menina que considera quase uma irmã, um rapaz obcecado por probabilidades e uma garota arrogante. Os jogos se aproximam, Haymitch acredita que está destinado ao fracasso, mas ele não vai cair sem lutar. Também no dia 18 teremos o lançamento de Um Destino Tatuado em Sangue, o primeiro de uma duologia da Danielle Jensen, publicado pela editora seguinte. Freya passou a vida escondendo a magia que corre em suas veias. A magia dela, concedida pela deusa Lin, é capaz de criar um escudo mágico que repele qualquer ataque. Então seria uma habilidade muito visada aí, porque ainda por cima há uma profecia que quem controlar o seu destino vai controlar todo o reino. Até que uma situação extrema obriga a revelar seu poder e ela vai ser forçada a se unir ao Jarl, um dos líderes da região. Jarl é uma espécie de conde, um título honorífico, que é o Snorri. Manipulada por homens durante toda a sua vida, Freya vai fazer de tudo para tomar as rédeas da sua própria vida. Mas ela vai acabar se vendo envolvida ali com o enigmático Bjorn, filho do Jarl, que é o único que enxerga como uma guerreira de verdade, ao mesmo tempo que desperta uma atração incontrolável. Mas ela sabe que se ela ceder a esse desejo, ela vai colocar em risco não só o próprio destino, mas a vida de todos que jurou proteger.
Tá vindo aí com uma capa belíssima, eu gosto muito da escrita da Danielle Jensen. No dia 28, lançamento da editora Alt, Garotas Selvagens. Após ser colocada em um lar adotivo, Rye busca um novo começo trabalhando no parque florestal. Até que num dia ela encontra uma cena surreal. 4 garotas selvagens, criadas por lobos e convencidas de serem princesas de outro reino, acredita que Rye é sua 5ª irmã perdida. Ao levá-las de volta à civilização, as garotas enfrentam escrutínio público e são apelidadas de as Garotas Selvagens. Apesar de duvidar da história delas, Rye se vê atraída pela autenticidade e ousadia dessas meninas, e conforme eventos inexplicáveis ocorrem, a linha entre fantasia e realidade se desfaz. Garotas Selvagens é uma narrativa poderosa sobre como a sociedade tenta domar a natureza selvagem das jovens e as consequências quando elas resolvem se libertar. No dia 30, teremos 2 lançamentos da editora Morro Branco, 2 deles que inclusive haviam sido prometidos para o ano passado. O primeiro dele é A Caçadora de Ars, que tem assim um fandom enorme, muita gente esperando, ansiando por esse livro, chega com muito hype. Zafira, a caçadora, disfarça-se de homem para poder enfrentar uma floresta amaldiçoada e sustentar seu povo. Nazir, o príncipe da morte, é um assassino implacável que obedece ao sultão, seu pai tirano. Ambos são lendas, mas nenhum deseja o título que carrega. Quando a floresta ameaça engolir o reino em sombras, Zafira parte em busca de um artefato perdido capaz de restaurar a magia e salvar o mundo. Só que o Nazir também é enviado para capturar esse mesmo artefato e também matar o caçador. À medida que avançam, o mal antigo surge, revelando que o artefato pode ser mais perigoso do que imaginam. Em um mundo inspirado nos impérios do Oriente Médio, o livro é uma jornada emocionante sobre superar medos, reencontrar a identidade e enfrentar o destino. Quero ler com certeza. E também teremos o lançamento da continuação da série O Padronista. O Mestre é o 4º livro que vai finalizar essa série. Em um cabo de guerra que envolve o direito à liberdade e a sede de poder, o Mestre retrata uma sociedade pós-apocalíptica construída sobre a violenta racionalidade da hierarquização das relações humanas. É Octavia Butler. Eu ainda não fiz a leitura de nenhum dos 3 primeiros livros, esperando a finalização, mas os 3 já estão aqui. Tô só esperando o Mestre para começar a ler. Eu tento ler todo ano algum livro da Octavia Butler. Para esse ano eu coloquei A Neófita, que é um livro de ficção científica com vampiros, construídos ali geneticamente, alguma coisa assim. Ainda não fiz a leitura, mas ele tá aqui como meta para esse ano. Mas quem sabe, posso começar essa série ou já deixar essa série inteira para ser lida em 2026. E no dia 31, os 2 últimos lançamentos. O primeiro deles, A Fúria do Assassino, que é o 3º livro que encerra essa primeira trilogia da Robin Hobb, pela editora Suma. Um universo repleto de intriga, magia e perigo, onde os laços do passado e os desafios do presente forjam a trajetória de Fitz. Eu já li essa trilogia, porque ela havia sido lançada anteriormente pela Leia. Eu li os 3 livros no e-book. Eu não sei se isso me atrapalhou, eu gostei muito do primeiro, gostei muito do segundo. E esse 3º livro, especificamente, eu achei ele bem arrastado, sabe? Parecia que as coisas não aconteciam. Mas, assim, é uma escrita incrível e eu quero, sim, espero que a Suma continue trazendo os livros da Robin Hobb, porque a Leia tinha parado em Um Navio Arcano. E, bom, são muitos livros na série, né? São várias trilogias. E, sinceramente, espero que a Suma não nos abandone, porque dizem que essa série é tão incrível. E eu gostei muito do Fitz, gosto muito dele. Nossa, é um personagem que passa por cada enrascada. Segundo a autora, são enrascadas que ele mesmo cria. Mas eu tenho vontade de continuar acompanhando o Fitz. E por último, o último lançamento é da trama Medusa, Sua História em Suas Palavras. Medusa, única filha mortal de divindades do mar e sacerdotisa do templo de Atenas, vivia uma vida de devoção até ser violentada por Poseidon e injustamente castigada pela deusa que ela tanto venerava. Transformada em um monstro com o poder de petrificar quem a olhasse diretamente, ela se vê cercada por ódio e por medo. Quando o rei ordena ao herói Perseu que lhe traga a cabeça, Medusa é forçada a escolher entre se entregar à monstruosidade que todos esperam dela ou lutar para preservar o pouco que resta de sua humanidade e resiliência. Então, curiosa, gosto muito de ler recontos, estou sempre com um reconto aí em mãos e quero sim fazer a leitura de Medusa.
Bom, então foram esses os lançamentos que eu escolhi para trazer para vocês. Estou com altas expectativas, principalmente em relação a Mistborn e Amanhecer na Colheita, porque são séries que eu tenho um encantamento muito grande. Mas tem outros livros aí, continuações, livros que vão abrir séries. Tem muita coisa interessante que tá chegando, algumas delas já disponíveis para venda. Então, sempre lembrando, o link fica aqui na caixa de descrição. Se você pretende comprar na Amazon qualquer um desses livros ou qualquer coisa, usa meu link, vai me ajudar bastante. Bom, então bora conversar. Tá com expectativa em relação a algum desses livros, algum lançamento que eu deixei de mencionar? Bora trocar figurinha em relação aos livros que estão chegando aí. E me diz se você tá ansiosíssimo por Mistborn, por Amanhecer na Colheita ou por algum outro livro que eu mencionei nessa lista. Bom, os próximos vídeos muito provavelmente serão lançamentos para 2025. Eu sei que muita gente já fez o vídeo de lançamentos, temos muitos posts aí falando sobre eles, mas eu acabei fazendo uma seleção, eu acho que eu vou dividir em 2 vídeos, mas a gente vai continuar falando de lançamentos. Por quê? Se a minha lista de desejados fica infinita, por que não a sua também? Então fique atento, tem mais lançamento vindo por aí. No caso, os próximos serão lançamentos que ainda não foram anunciados efetivamente aqui para o Brasil. Muito obrigada se assistiu até agora, te desejo ótimas leituras e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!